O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, porque conhecia todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, loucura para os pagãos, escândalo para os judeus, nos ensina hoje como deve ser e como é a nossa relação com Deus, a partir desse novo templo que é destruído na cruz e que é reerguido na ressurreição. Os pagãos, como era a religião deles, né? Hoje em dia, a gente, quando quer falar de uma pessoa sem religião, a gente diz assim: esse aí é um pagão. Na verdade, os pagãos eram povos extremamente religiosos. A gente vai nas cidades antigas, as ruínas, né, das cidades antigas, a gente vê templos por toda parte. Praticamente em lugares não sobrou nada, não sobraram as casas, só sobraram os templos. Porque eles eram grandes, eram construídos, às vezes levavam décadas, né, para serem construídos. E são as únicas coisas que ficaram testemunhando como o povo pagão na antiguidade era religioso. As cidades romanas, né, como Pompeia, que ainda guardam as ruínas das casas, a gente vê em cada casa um lugar especial somente para adorar os deuses da família, né, os chamados lares. E então o povo pagão era extremamente religioso. Mas como é que era a religião do pagão? Era comércio. Eu te ofereço em sacrifício, né, uma ovelha, e você protege o meu dinheiro dos ladrões. Eu te ofereço um boi e você me dá sucesso na minha viagem. Te ofereço um cabrito e você me protege dos meus inimigos, dos invejosos que lançam mal olhado contra mim, contra as minhas riquezas. Então, era o comércio do sagrado, que é
típico do homem velho, né? O homem velho que se encontra longe de Deus, que sabe que não pode ser como Deus, e que tenta terceirizar em Deus, né, tudo aquilo que ele não pode conseguir pelas próprias forças. O quanto de paganismo existe no coração de muitos católicos. O quanto de religião transformada em comércio acaba entrando dentro das igrejas. A famosa, que é chamada, né, teologia da prosperidade. Quer dizer, primeiro veio a chamada teologia da libertação, que dizia assim: vamos construir o paraíso na terra, fazendo a revolução, derrubando o capitalismo. Depois vem a teologia da prosperidade e diz, né, confia em Jesus e Ele vai te dar uma bela casa. Né? Um dia eu passei, passando os canais da TV, vi um pastor dizendo assim: Jesus então em Cafarnaum foi para sua casa. Ele diz assim: viu gente, Jesus tinha casa na praia, você também pode ter a sua casa da praia. Então, no fundo, o que é o materialismo? A gente achar que pode comprar Deus com dinheiro, a gente achar que o paraíso é dinheiro, paraíso é todo mundo vivendo bem de vida. E então, isso é o raciocínio do homem velho, que só pensa nas coisas que acabam, que morrem, nas coisas que não preenchem o coração, e ainda por cima quer colocar Deus a serviço delas. Depois vem o judaísmo. O judaísmo foi uma grande revolução no mundo das religiões antigas. O historiador Heródoto dizia assim: Moisés deu ao seu povo uma religião que não é só diferente, mas é a contrária ao dos outros mortais. Por quê? Porque o núcleo da religião de Israel eram os mandamentos, a aliança com Deus por meio dos mandamentos. Então, no paganismo, não importava se você roubava, se você cometia adultério, se você mentia, se você era corrupto, se você era ladrão, se você era assassino, se você dava a oferenda certa para o Deus certo, Ele te protegia. Mas o Deus de Israel diz: não adianta de nada você oferecer um sacrifício no templo se você pratica a iniquidade, se você pratica a injustiça, se você fere o teu irmão, se você falta a caridade, não serve para nada as oferendas do teu no templo, os bois, os cabritos, as ovelhas, as pombas, etc. Então, surge, né, essa nova maneira de se relacionar com Deus, quer dizer, por meio da minha conduta justa, correta, honesta, que já é uma grande coisa se a gente pensar, né, um salto enorme com relação ao paganismo, mas a observância dos mandamentos, a religião centrada no mandamento, ainda é uma realidade do homem velho. E aqui, como a gente parou para pensar, quantos católicos, no fundo, são pagãos, porque comerciam com Deus, né? Esperam a troca. A gente poderia também perguntar: quantos católicos são ainda judeus? Estão ainda no judaísmo? Você é um judeu, né, ainda não cristão, quando você centra toda a tua vida nos compromissos. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que rezar isso, tem que rezar aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado.
E no fundo, você acha que está prestando culto a Deus, você está erguendo um monumento à tua própria perfeição. E aí você se torna o ser odioso a Deus, porque você se torna soberbo, julgador dos outros. Eu sou melhor que os outros, né? Aquela oração odiosa que Jesus coloca na boca do fariseu, né? No templo. Ele vai para os primeiros lugares e diz: Senhor, eu te louvo porque eu não sou como os outros homens, ladrões, assassinos, nem como aquele publicano que está lá no fundo. Eu pago os meus dízimos, eu faço, cumpro todos os meus compromissos religiosos. Então, essa religião baseada na obra humana, no esforço humano, ela ainda é judaísmo. A gente ainda não entrou no Novo Testamento. E Jesus é muito claro: para construir o novo templo tem que destruir o antigo. Para a gente viver como criaturas novas, a gente tem que destruir a criatura velha, não só no seu materialismo, na sua futilidade, no seu apego nas suas paixões, nos seus pecados, mas também na sua relação com Deus. Porque uma criatura nova não se relaciona com Deus como uma criatura velha. O templo que Jesus reergueu no terceiro dia, ele é feito não de pedras, não de tijolos, ele é feito de todos nós que cremos em Cristo e recebemos o batismo. Formamos um templo espiritual, nos tornamos templos do Espírito Santo, somos morada de Deus. Cristo vive em nós e nós vivemos nele pelo Espírito que foi derramado sobre nós. Essa é a realidade do Novo Testamento e da nova criatura. Por isso que Jesus diz para a samaritana: não é nem aqui no monte, nem em Jerusalém que Deus vai ser adorado, porque Ele vai ser adorado e já chegou a hora disso, em espírito e verdade. Se tem uma coisa, irmãos e irmãs, que essa pandemia nos ensinou, é que a igreja não é feita de tijolos, de argamassa. A igreja física, a igreja com I minúsculo, ela é uma imagem e um lugar de manifestação da igreja com I maiúsculo, que é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo. A gente nunca deve dividir o corpo de Cristo ressuscitado do corpo de Cristo na Eucaristia e do corpo de Cristo que é a igreja, porque o corpo de Cristo é uma coisa só. É por isso que Santo Agostinho diz, e o Catecismo da Igreja Católica nos lembra: quando eu comungo o Cristo total, cabeça e membros, e por isso nós nos comungamos uns aos outros. Então, não existe coisa menos individual, menos individualista que a comunhão, porque justamente ela nos une uns aos outros. Então, não existe o entendido de forma individual, né? O eu e o meu Jesus. É sempre o nós, porque quando eu recebo a Cristo na Eucaristia, eu me uno a Ele no Espírito Santo e formo com toda a igreja um só corpo e um só Espírito. E aí sim eu posso oferecer ao Pai o sacrifício perfeito no templo de Deus que é a igreja, porque eu ofereço Ele por Cristo, com Cristo e em Cristo. Essa é a realidade da criatura nova. Já não é mais paganismo, religião pagã, de troca de comércio. Não é mais judaísmo, que ainda é uma realidade de escravos. São Paulo deixa isso muito claro.
seguir mandamentos com temor, com medo, né? Mas é viver como filhos do Pai, no Filho, né? Que nos une, que derrama sobre nós o seu Espírito para que nós sejamos um só com Ele. E aí sim, nós formamos esse templo onde ressoa o louvor de Deus. Que essa Eucaristia, irmãos e irmãs, nos purifique a nossa relação com Deus, nos faça um pouco a gente fazer um exame de consciência, né? Quem é Deus para mim? É aquele ser misterioso para quem eu ofereço e peço coisas em troca das minhas orações, dos meus atos, né? É aquele Deus furioso que está ali anotando num caderninho preto tudo que eu faço de errado e eu tenho que andar na linha, senão ele me deixa muito mal, se vinga de mim. Ou ele é o Pai, né? Ou eu já posso me sentir filho e viver como filho e me relacionar como filho. Peçamos a graça de sermos esse templo puro, purificado de Deus nessa Eucaristia que estamos celebrando.